Neste segundo episódio da série As Meninas de Louvere, conheceremos algo mais sobre Catarina Gerosa e sua inspiradora jornada contemplativa de amor e aceitação da cruz de Cristo. Catarina tem a sua vida intimamente ligada à trajetória de Santa Bartolomea Capitânio. Elas nasceram e viveram em Louvere, tiveram sua origem em famílias bem diferentes, porém tinham em comum a mesma fé em Jesus Cristo. Cada uma seguiu seu caminho na vida até aquele momento que Deus as reuniu em um projeto grandioso. No episódio anterior, nós acompanhamos a história de Santa Bartolomea, cuja devoção e trabalho deram origem ao Instituto das Irmãs da Caridade de Maria Menina. E Catarina foi, por assim dizer, o braço direito de Bartolomea na criação desse instituto. Esse instituto, de fato, iluminou de esperança a vida dos moradores de Louvere. Porém, Bartolomea morreu precocemente, aos 26 anos, deixando Catarina e toda a cidade em luto profundo. E em meio àquele clima de tristeza, alguém disse que o desaparecimento de Bartolomea seria também o fim do recém-criado instituto. Mas havia a compreensão de que aquela obra que elas começaram não era meramente uma obra humana, porém, uma obra do próprio Deus. E como diz o Evangelho, pelos seus frutos conhecereis a árvore. E os frutos espirituais do apostolado dessas duas mulheres eram frutos muito bons. Naquele ano de 1833, o ano que Bartolomea faleceu, a senhora Catarina tinha apenas 49 anos, porém, ela já sentia o peso das antigas batalhas e chegou a pensar em desistir de tudo. E agora, sem Bartolomea, Catarina precisava urgentemente se reinventar. Ela não podia mais olhar para trás e também não podia ter medo da cruz, pois estava bem consciente de que não há céu sem amor e sacrifício. Então, ela percebeu que realmente suas forças humanas não eram suficientes para continuar. Mas quando ela decidiu olhar para o Jesus crucificado, ela descobriu um novo ânimo e compreendeu perfeitamente de onde vinha a sua fortaleza. Catarina nasceu no dia 29 de outubro de 1784 em Louvere, uma pequena cidade italiana que fica na região de Bergamo, província da Lombardia. Era a filha mais velha de Gian Antonio Gerosa e Giacomina Macario. Depois de Catarina, nasceram mais 3 meninas. Uma faleceu ainda bebê, aos 2 anos de idade. Outra, que se chamava Francesca, faleceu quando tinha 17. E finalmente Rosa, que foi, de fato, uma grande companheira de Catarina, pois as duas compartilhavam, principalmente, um ardente desejo de fé, esperança e caridade. Seus pais eram comerciantes de peles e possibilitava que a família vivesse uma vida muito confortável. Todavia, a família preferia viver uma vida mais simples e voltada à prática da caridade, pois era o temor a Deus que movia seus corações a praticar obras de misericórdia. Em casa, Catarina aprendeu a ler e escrever, porém, ela tinha grandes dificuldades de progredir nos estudos, pois sua saúde era bastante frágil. Logo cedo, ela manifestava um gosto pela virtude da modéstia. Ela aprendeu a praticar uma espiritualidade simples, com base na Santa Missa, que ela frequentava diariamente. Começou a trabalhar cedo, como atendente de balcão no pequeno comércio da família. Naqueles tempos, não era difícil encontrar pessoas que precisavam de algum tipo de ajuda e apoio, seja ele material ou espiritual. As guerras napoleônicas mudaram drasticamente o panorama da Europa Ocidental. E isso afetou a rotina das cidades e muitas famílias foram literalmente arruinadas. As guerras, as carestias, as ideologias políticas, muitas delas anticlericais. Tinha também a escassez de alimentos, as doenças, o medo e a indiferença. Tudo isso marcava aquele período. A crise econômica também chegou até a casa de Catarina. Em meio àquela situação difícil,
O senhor Gian Antônio não resistiu e faleceu em 1801, deixando a família praticamente desamparada. Em seguida morreu também sua irmã Francesca, e no ano de 1814, Catarina sofreu um novo golpe com a morte de sua mãe. Catarina já estava com 30 anos e, apesar de toda aquela tragédia pessoal, ela encontrou força e fé para carregar sua cruz com amor e resignação. Ela percebeu que havia muitas meninas abandonadas nas ruas de Louvre. Essas meninas dormiam ao relento e a maior parte delas não tinha sequer formação básica para viver com mais dignidade. Catarina então pensou como poderia ajudar estas meninas, e então foi aí que ela teve a ideia de criar um pequeno oratório em sua casa. Não apenas para fornecer abrigo, comida, mas educação a estas jovens. O mundo naquele momento estava vivendo realmente grandes transformações, como o desenvolvimento tecnológico, avanços na medicina, aumento da população urbana, que era provocada em grande parte pela Revolução Industrial Inglesa. Tinha também a criação da ferrovia que, além de melhorar os meios de transportes, acelerou também o crescimento de mercados nacionais. E tinha também a invenção da eletricidade, que naquele século começou a iluminar as grandes cidades do mundo. Catarina percebia todas essas mudanças sociais de seu tempo e reparou que muita gente não estava preparada para transformações tão rápidas. Para ela, estava muito claro de que era preciso fortalecer, primeiramente, a estrutura familiar, promovendo o resgate dos valores fundamentais cristãos e, assim, preparar a mente e o caráter das novas gerações. A situação social era bem dramática, pois, em muitos casos, era necessário começar mesmo pelo básico, ou seja, pela educação e pela formação religiosa. O entusiasmo de Catarina atraía cada vez mais meninas para o seu oratório. E assim, com paciência e caridade, ela ia ajudando a recuperar a dignidade daquelas pobres meninas. Era como o trabalho do bom pastor, que tudo faz para resgatar aquela ovelha que está longe de seu rebanho. Podemos dizer que esse espírito empreendedor de Catarina precedeu, em alguns anos, aquele incrível apostolado que São João Bosco, mais tarde, realizaria ali mesmo na Itália. As pessoas mais pobres costumavam ir até a casa de Catarina com as mais diferentes necessidades. Nessa época, sua irmã Rosa foi de grande ajuda. Às vezes, as duas saíam para visitar as famílias e ali tinham contato com a precariedade das condições em que estas famílias viviam. Havia muitos doentes que não tinham nenhuma assistência. E foi assim que as duas irmãs usaram os próprios recursos financeiros para criar um hospital público. É importante dizer também que toda essa atividade espiritual e educacional de Catarina tinha o apoio e a orientação de seu confessor e diretor espiritual. Catarina formou um grupo de mulheres da paróquia e elas se reuniam regularmente para encontros de oração e retiros espirituais. E com a ajuda de sua irmã Rosa, ela continuava as atividades no oratório e também auxiliava nos cuidados aos doentes do hospital. Ela tinha plena consciência de que era aos pés do Cristo crucificado que ela encontraria forças para vencer todas as batalhas espirituais. Catarina adotou a seguinte postura. Diante das mazelas de seu tempo, ela não procurava saber quem eram os culpados. Ela não se queixava de nada a ninguém. Ela apenas fazia o que tinha de ser feito, estendia a mão, ajudava aos mais necessitados, sempre de forma discreta, respeitosa e humilde, e de preferência no anonimato. No fundo, tudo o que ela fazia era para Deus, e era no silêncio de sua oração que ela encontrava suas respostas. Ao contemplar o rosto de cada pobre que vinha até ela, ou de cada mãe que lhe pedia ajuda para alimentar um filho, Catarina enxergava nessas fisionomias o rosto de Cristo. Em 1824, ela estava com 40 anos, quando o padre Ângelo disse que queria falar com ela um assunto muito importante.
Catarina foi até o padre e, quando chegou lá, viu que ele estava conversando com uma jovem que tinha, no máximo, 17 anos. O padre apresentou as duas mulheres e disse que a divina providência os tinha reunido naquele momento. Enquanto Catarina tentava compreender o sentido daquelas palavras, a jovem que estava do lado dele se apresentou como Bartolomea Capitânio. Catarina observou que a jovem tinha um aspecto franzino, rosto sereno e um olhar que parecia estar em constante contemplação. Na verdade, Catarina já conhecia a fama de Bartolomea e não foi preciso muitas palavras para perceber que estava diante de alguém muito especial. O padre disse que elas tinham muita coisa em comum. Por exemplo, cada uma havia criado em sua casa um oratório para acolher e educar meninas pobres da cidade. Ambas eram muito ativas na vida paroquial, visitando os doentes e auxiliando aos mais pobres. Bartolomea havia estudado no convento das Irmãs Clarissas de Louvre, onde ela desenvolveu grande parte de sua espiritualidade. Ela foi uma aluna exemplar, chegou mesmo a cogitar a ideia de se tornar uma clarissa, mas percebeu que a clausura não era para ela. O tempo que ela viveu com as Clarissas de Louvre foi fundamental para amadurecer seu caminho vocacional de seguir a Cristo Redentor. Aos 17 anos, ela concluiu seus estudos e deixou o colégio das Clarissas, retornando à casa de seus pais. Imediatamente ela começou seu intenso apostolado da caridade, cheia de alegria, firme em suas decisões, organizada, comunicativa e com muita vontade de fazer o seu melhor. Era uma alma pura, muito madura, que demonstrava saber muito bem qual era o seu real propósito na vida. Catarina ficou entusiasmada com aquela jovem, pois viu nela um exemplo de virtude e fortaleza. Ela convidou Bartolomea para trabalhar no hospital e Bartolomea aceitou imediatamente, chegando mesmo a assumir o cargo de diretora do hospital. Porém, Bartolomea almejava dar passos ainda maiores. Ela tinha um sonho de infância que queria realizar. Seu desejo era criar um instituto religioso para dar educação gratuita às meninas, cuidar dos idosos e ainda criar um orfanato para cuidar da juventude. Ela imaginava expandir essa congregação de caridade para outras cidades e países. Bartolomea também já tinha começado a escrever uma regra para esse novo instituto. E bastante animada com tudo isso, Catarina se prontificou imediatamente a ajudar no que fosse possível para concretizar o projeto de Bartolomea. A partir desse ponto, as duas mulheres vão desenvolver uma das amizades mais sólidas e santas de todos os tempos. Agora, Catarina percebia claramente o que o padre Ângelo queria dizer com aquele tal encontro providencial. O confessor de Bartolomea era o padre Ângelo Bosio, enquanto que o padre Rutitiano Barbólio era o pároco da tradicional igreja de São Jorge, um dos edifícios mais antigos de Louvre. Estes padres eram homens de uma visão realmente profunda e espiritual. Por isso, eles apoiavam a criação de um instituto, mesmo sabendo das imensas dificuldades naquele momento. De início, os padres aconselharam que as duas mulheres unissem seus apostolados e se dedicassem às obras de misericórdia em torno do projeto de Bartolomea. Então elas passaram a fazer as reuniões de oração e palestras espirituais na casa de Bartolomea, onde ali já funcionava a escola para meninas abandonadas, além do atendimento aos pobres e doentes. As pessoas foram se interessando cada vez mais por esse projeto e em pouco tempo já havia vários grupos de oração por toda a cidade. É preciso lembrar que a vida de um fundador ou fundadora religiosa é sempre cheia de grandes desafios, pois é preciso ter em grande medida a virtude da fortaleza, ou seja, é preciso ter muita coragem para abrir caminhos e portas que antes pareciam impossíveis de serem abertas. E aquelas duas mulheres pioneiras tinham muito trabalho pela frente, porém, coragem não faltava. Podemos conhecer um pouco da vida interior de Bartolomea através das inúmeras cartas que ela escreveu. Mais tarde, esses escritos espirituais foram reunidos em livro e o grande público tomou conhecimento do caminho de santidade da Santa Menina de Louvre.
Em 1829, Bartolomeu finalmente terminou de escrever a regra do seu instituto. Resumidamente, a regra é um conjunto de normas com base na fé cristã que serve para regrar, ou seja, guiar perfeitamente os membros da ordem no caminho de perfeição evangélica. E a regra que Bartolomeu escreveu estava fundamentada na compreensão de que o amor a Jesus não pode ser separado do verdadeiro amor próximo, como ela dizia. Por isso, o novo instituto que ela pretendia fundar teria na caridade operativa a sua maneira de agradar a Deus. Porém, para praticar a caridade, Bartolomeu dizia que as irmãs do seu instituto deveriam despojar-se de si mesmas e pertencer totalmente a Jesus. Bartolomeu sempre contou com o apoio de sua mãe, Catarina, e sua irmã, Camila. O pai de Bartolomeu, o senhor Modesto, depois daquela fase em que esteve submerso no alcoolismo, passou também a apoiar o apostolado da filha. O fato é que o senhor Modesto andava ultimamente muito diferente. Já não era mais chamado pelas pessoas como o louco da cidade, por causa das bebidas e também dos jogos de azar. Bartolomeu orou muito tempo pela conversão de seu pai. E agora ela estava muito feliz pelo senhor Modesto ter deixado se encontrar pela divina graça. Assim, ele se reconciliou com Deus e com a sua família. O fato é que agora o senhor Modesto estava mesmo profundamente comovido com as virtudes de sua filha. E ele chegou a confessar a um amigo que não se sentia digno de ser o pai de uma santa. Logo no início de 1831, Bartolomeu completou seus 24 anos e vivia o auge de seu apostolado da caridade. Porém, no dia 17 de outubro deste mesmo ano, a morte de seu pai deixou a família profundamente desolada. Bartolomeu estava com o coração em pedaços. Ela pedia à sua amiga Catarina e também às outras companheiras de fé que rezassem pela alma de seu querido papai. A verdade é que o tema da morte sempre foi uma constante na vida de Bartolomeu. Como vimos, ela teve vários irmãos que nunca passaram da fase da infância. Porém, ela tinha uma vontade indomável, mas a sua saúde era também muito frágil. Com frequência, ela sentia febres que lhe obrigavam a ficar em cama por muitos dias, com aquela sensação de que o paraíso estava logo ali. Ela tinha muitas amigas para quem costumava escrever sobre essas doenças constantes. Em uma carta que ela escreveu no dia 27 de dezembro de 1829, por exemplo, ela diz ao seu confessor, Padre Ângelo, que tem muita coisa para fazer nesta vida, porém o tempo é tão curto. Alguns interpretaram isso como uma profecia ou talvez uma premonição. O fato é que esse sentido de urgência sempre foi algo muito forte, muito presente na jornada de Bartolomeu. E isso ficou muito evidente quando ela disse aquela frase emblemática, abre aspas, quero ser santa, logo santa, grande santa, fecha aspas. Ela formulou essa frase aos 12 anos de idade, quando ainda morava no Colégio das Clarissas de Louvre. No dia 21 de novembro de 1832, com as bênçãos dos padres Rutitiano Barbólio e Ângelo Bósio, Bartolomeu e Catarina fundaram o Instituto Irmãs da Caridade de Louvre, cuja sede ficava em um edifício abandonado, conhecido como Casa Gaia. Para essa nova casa foram transferidas todas as atividades que antes eram realizadas na casa de Bartolomeu. Com frequência, os vizinhos escutavam, ali, com alegria, os cânticos e as orações daquelas meninas. Por isso que aquele lugar ficou logo conhecido como Conventinho. Bartolomeu era, sem dúvida, a líder desde o princípio e conquistou muitos corações para este projeto. Porém, em sua comovente humildade, ela não queria ser a líder do grupo. Ela insistia para que Catarina assumisse a direção do instituto, pois era a mais velha e, portanto, a mais experiente. Porém, Catarina, por sua vez, dizia que Bartolomeu era quem devia ser a madre, pois além de ser a mais sábia, tinha nível superior e era a mais virtuosa. E assim as duas santas ficaram nesse impasse por um bom tempo, e as pessoas que testemunhavam essas conversas ficaram muito edificadas com tantas virtudes. Aquela obra foi crescendo, foram chegando também novas discípulas, e a população de Louvre
sentia-se imensamente agradecida pela presença das Irmãs da Caridade. Mas muitos ficaram abalados com a notícia de que Bartolomeu estava doente com tuberculose. A cidade inteira parou e entrou em vigília de oração pela jovem fundadora. A casa de Bartolomeu vivia rodeada de pessoas que acompanhavam o desenvolvimento da doente. A Santa Menina agonizou por 3 meses em sua cama, até que no dia 26 de julho de 1833, ela entregou sua alma definitivamente a Deus, 8 meses após a fundação do seu instituto. A cidade guardou 1 minuto de silêncio pela entrada na eternidade daquela filha ilustre. Catarina ficou mesmo muito abalada e até cogitou a possibilidade de desistir de tudo. Porém, ela recebeu o apoio de seus confessores e dos inúmeros amigos para que não fizesse isso, para que não desistisse da caridade. Catarina olhava para si e tudo que ela via era apenas as suas misérias. Mas quando ela olhou para o rosto de Cristo, ela viu a obra de Deus. Catarina decidiu então continuar com o Instituto. 2 anos depois, ou seja, em 1835, houve uma cerimônia onde as primeiras Irmãs da Caridade vestiram seus hábitos de religiosas. E foi também neste dia que Catarina fez os votos solenes e tornou-se religiosa, passando a se chamar não mais Catarina, porém Irmã Vincenza. Ela foi eleita também como Madre Superiora da congregação, da qual era cofundadora. O nome Vincenza, ou Vicência, foi uma homenagem a São Vicente de Paulo. Até aquele momento, as Irmãs da Caridade de Louvre não puderam usar a regra que Bartolomeu tinha escrito. Essa regra de Bartolomeu estava ainda transitando em Roma e não tinha sido aprovada pela Santa Sé. E foi somente em 1840 que o Papa Gregório XVI aprovou o Instituto. Com isso, as Irmãs da Caridade de Maria Menina de Louvre passaram a existir canonicamente. As atividades do Instituto se intensificaram no decorrer do tempo, pois também aumentaram as necessidades do mundo. No ano de 1836, houve uma epidemia de cólera em Louvre e Catarina, agora Irmã Vincenza, transferiu todos os seus doentes crônicos que estavam no hospital e os abrigou numa outra casa, enquanto que no hospital ela acolheu todos os coléricos da cidade. Ela dizia algo muito interessante às suas irmãs. Ela dizia que Cristo se apresenta ao homem de diferentes maneiras e naquele momento histórico o Senhor estava visitando a cidade sob a forma de colérico. Com muita coragem, a Irmã Vincenza foi a primeira a ir cuidar desses doentes no hospital e seu exemplo foi seguido imediatamente pelas outras religiosas. Vincenza era uma mulher muito humilde e excelente diretora espiritual. Como ela mesma dizia, era uma irmã mais velha. As pessoas mais atentas podiam perceber muito bem que Irmã Vincenza vivia na humildade silenciosa da penitência, sem jamais deixar de olhar para o Jesus crucificado. No dia 12 de março de 1842, as Irmãs da Caridade fundaram uma casa em Milão, que futuramente seria a sede geral do Instituto. E foi ali em Milão que as irmãs receberam a doação de uma pequena imagem de Maria Menina. A partir dessa época, as Irmãs da Caridade de Louvre também começaram a ser chamadas de Suori di Maria Bambina, ou Irmãs de Maria Menina. Irmã Vincenza Gerosa chegou aos 63 anos, muito doente, bastante cansada. Em seu leito de dor, ela reuniu junto a si as irmãs de seu instituto e pediu que elas se amassem mutuamente. Assim, elas teriam sempre a bênção de Deus. Ela também pediu que elas não esquecessem o rosto de Jesus crucificado. No dia 29 de junho de 1847, a Irmã Vincenza entrou na eternidade. Seu corpo foi sepultado ao lado do corpo de Bartolomeu, no santuário do Instituto das Irmãs da Caridade, em Louvre. Vincenza deixou este mundo com aquela consciência tranquila de que fez o seu melhor para regar aquela sementinha que Bartolomeu plantou. Em fevereiro do ano de 1860, o Instituto enviou as 4 primeiras irmãs missionárias que partiram para a Índia.
Atualmente, as Irmãs da Caridade Maria Menina fazem sua missão evangelizadora em várias partes do mundo, em países como Itália, Japão, Israel, territórios da Palestina, Argentina, Brasil, entre outros. Em 1933, a irmã Vincenza Gerosa foi beatificada. Bartolomeu já tinha sido beatificada 7 anos antes, em 1926. E aqui aconteceu um fato muito interessante, que ganhou as primeiras páginas dos jornais e comoveu toda a Itália. Era o dia 8 de abril de 1926, 48 dias antes da beatificação de Bartolomeu, um dia que marcou para sempre a história de Louvre. Marcou porque foi nesse dia que tudo estava decidido e acertado entre as autoridades religiosas para a transferência das relíquias de Bartolomeu para a cidade de Milão, a sede do Instituto. Porém, a população de Louvre não concordava com essa transferência, pois a população queria que Bartolomeu ficasse na cidade. Mas as autoridades insistiram na transferência das relíquias da Santa Menina e houve rumores de que o corpo de Bartolomeu seria roubado na calada da noite. O povo, então, num ato de coragem e fé, foi até as ruas, com rosários e velas na mão, fez vigílias permanentes em frente ao conventinho, onde estavam agora os corpos de Bartolomeu e Vincenza, e o povo dizia: ninguém vai roubar a nossa santinha. Esse era o grito popular levado pelos 4 ventos da Itália. Durante 3 dias e 3 noites, houve revoltas pela cidade, motins e o bloqueio de todas as entradas e saídas da cidade. No final desses 3 dias, o povo finalmente venceu e o corpo de Bartolomeu permaneceu em Louvre. No dia 30 de maio de 1926, conforme eu já disse, Bartolomeu Capitânio recebeu o título de beata. 24 anos depois, ou seja, em 1950, Bartolomeu Capitânio e Vincenza Gerosa foram canonizadas pelo Papa Pio XII. As relíquias das santas estão hoje no belíssimo santuário que foi consagrado a elas em 1938, em Louvre. A festa litúrgica de Santa Vincenza Gerosa acontece no dia 28 de junho, enquanto que Santa Bartolomeu Capitânio é celebrada a 26 de julho. O povo de Louvre ainda guarda a memória de suas meninas mais ilustres, que hoje estão no céu, é verdade, porém continuam aqui na terra sua obra de caridade.